Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa paisagem. Quem está me acompanhando aqui já sabe, essa é a nossa quinta aula e é uma paisagem que nós estamos fazendo aí passo a passo desde o início e chegamos agora já na quinta aula, hein? Estamos perto aí de terminar essa paisagem aqui, que na verdade é um curso de paisagem que o professor preparou aqui. Todas as aulas estão salvas no canal. Nesse momento aqui, ó, como vocês podem ver, essa parte já foi toda feita. Eu estou jogando agora o fundo dessas pedras, a parte mais escura, e eu estou trabalhando aqui com o sépia misturado com o vermelho óxido transparente. Isso mesmo, galera, sépia com vermelho óxido transparente. Fazendo a parte bem escura aqui, que essas pedras são na parte mais escura aqui, né? Na frente do quadro, onde está pegando menos luz. Mas vai ter umas resvaladas aí de luz, né? Umas fugas de luz aí, vocês vão ver. Aqui é meio que uma pedra e um barranco ao mesmo tempo, enfim. Já estou fazendo esse fundo, que a gente vai seguir aqui. E depois já vai fazer um pouco de vegetação também. Opa, a tela deu uma mexidinha aqui, deixa eu ajeitá-la. Hoje eu tive que fazer um malabarismo aqui para deixar na altura ideal. Então vocês já viram, né? O professor sempre fala aqui que a gente faz um malabarismo para poder gravar os vídeos, para poder pegar o melhor ângulo, enfim. Eu sou bem preocupado com esse tipo de coisa de qualidade e tal. Quando eu estou lá com o professor Marcos Venelli é mais de boa. Aqui o professor tem que fazer tudo ao mesmo tempo, então já viu como é que é. Então beleza, agora eu vou dar uma limpadinha aqui no pincel sépia com vermelho óxido transparente. Ó, o pincel aqui, mesmo pincelzinho. Ah, professor, que pincel que você está usando? Estou usando pincelzinho chato. Aí pode ser qualquer um da sua preferência. No caso eu trabalho com Condor, enfim. Mas se você tiver outro pincelzinho chato aí com as cerdas bem juntinhas, também pode ser. Agora eu vou jogar aqui algumas luzes para ir esculpindo a pedra. Eu estou pegando o amarelo ocre com um pouquinho de vermelho óxido e também um pouco de amarelo Napoli da Acrylex. Aí eu vou fazer aqui, ó. Ah, professor, por que Acrylex? Porque eu gosto muito da tonalidade do amarelo Napoli da Acrylex. Então, sempre que eu vou utilizar o Napoli, eu dou a referência que eu utilizo, que é a Acrylex. Aqui eu vou dando uma esculpidinha aqui na pedra, ó, deixando as primeiras impressões de luzes ali também. Essa daqui eu vou fazer mais na parte superior aqui. Deixa eu jogar mais vermelho óxido na mistura. Olha que bacana. Tá vendo? Venho aqui, fazendo um degradezinho. Essas são as primeiras luzes aqui. Eu vou esculpindo as pedrinhas. Lembrando que são pedras que estão numa parte de sombra, né? Por isso que o professor não está dando muita ênfase aqui nas luzes aí. Mas tem que ter, né? Então bem aqui na frente, é como o barranco que está lá no fundo. Aqui degradê. Vou jogar mais. Aqui. Beleza. Vou fazer já da outra aqui também. Estou sem limpar o pincel, jogando vermelho óxido, um pouco de amarelo Napoli e o amarelo ocre. Fazendo essas primeiras impressões aí de luzes. E também já dando um formatinho ali na pedra, né? Já ir esculpindo ali um pouco as pedras aqui na frente. Aqui. Beleza. Agora eu vou dar sequência na água, que é essa água turva que vocês estão vendo aí. O professor vai dar uma limpada nesse pincel para deixá-lo limpo, porém, deixa eu só fazer um negócio aqui, que aqui fica aparecendo risco, ó. Vou tirar esse risco daqui com isso, para não ter que fazer isso daqui depois. Aqui também. Beleza.
Joia, joia, joia. Já temos os fundos ali previamente feitos. Eu limpei o pincel, mas eu vou trocar de pincel aqui. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho mais largo. Também um pincelzinho chato. Vou continuar fazendo a água aqui, como eu já estava fazendo. Então eu vou pegar um pouco de amarelo indiano. Misturar ali com o verde Vessi e um pouquinho também do vermelho óxido transparente. Aqui, mais ou menos esse tom. Aqui eu já faço essa caidinha aqui, mas já ir dando um formatinho aqui, já ir umedecendo essa parte toda. Vai dar uma resvaladinha na pedra, mas depois a gente vai, eu vou trabalhando essa parte aí. É natural, tá? Diluindo um pouco a tinta. Aqui eu tenho que pôr um pouco mais verde, para chegar mais ou menos no tom ali, ó, para dar sequência. Como eu parei na outra aula, né, essa parte já está seca, então eu tenho que utilizar um pouco esses recursos aqui, ó, já ir dando o formato aqui, também aqui. E aí eu vou entrar com umas cores mais escuras, então aqui já seguindo como eu fiz na outra aula ali, né? Já expliquei para vocês. Primeiro a gente faz tudo aqui na vertical, depois vai para a horizontal. Aqui também, aqui eu vou colocar uma fuga de luz, vou colocar mais amarelo indiano aqui no canto. Só espero que eu não esteja ficando na frente da câmera, porque pelo que eu olhei ali eu não ia ficar. Tomara, né? Agora eu vou misturar aqui, vou fazer uma misturebinha mais escura aqui, ó, por causa da pedra. Então eu só acrescentei o vermelho óxido, o amarelo indiano. Vou pôr um pouquinho de sépia também. Tudo isso daqui, ó, na vertical, porque a sombra, né, da pedra ali. Depois a gente faz a junção disso tudo aqui, tá? Seguindo aqui. Vamos lá, aqui embaixo também. Professor, precisa ficar certinho? Não, tem que ficar mais ou menos na mesma linha ali da pedra, né? Não pode sair muito, mas depois como vai fundir uma com a outra, ele acaba se contaminando, fundindo, como acontece aqui na parte de cima. Então é só respeitar um pouquinho aqui, né, essa parte da pedra e bora lá. Aqui, puxando, beleza. Vamos pegar um pincelzinho agora aqui limpo. Geralmente eu limparia o pincel, enxugaria ele bem, mas como nós estamos gravando, né, e aí eu não quero perder muito tempo, ó, agora na horizontal, dando efeito ali de água. E a Zoe chorando aqui, né, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas hoje ela tá animadinha. Para quem não conhece, a Zoe é a minha pincher. Acho que eu dei uma encostadinha na câmera, hein? Desculpa aí, galera. É minha pincher que está sempre me acompanhando aqui nos vídeos. E bagunça, hein? Eu não gravo num ambiente controlado, já falei isso para vocês, né? Estou sempre falando aqui. Então aí vocês já viram como é que funciona. Bom, seguinte, vamos começar a fazer essa parte aí da água. Agora eu vou pegar um pouco de branco com o azul cobalto. Já vou vir aqui e já vou jogar umas impressões aqui de água. Fazer essa queda leve de água aqui. As primeiras impressões aqui na parte de cima. Já ir dando um formatinho ali. Já deixando mais ou menos ali aonde a gente vai depois desenhar a queda d'água ali.
Estou pintando meio de lado aqui, para vocês poderem acompanhar aí legal. Olha lá, galera, para fazer isso daqui, é necessário que o pincel esteja com as cerdas bem juntinhas. E aí eu já falei, sempre que a gente fala em cerdas juntinhas, eu lembro que aqui no canal o professor tem um vídeo que ensina a como deixar as cerdas dos pincéis bem juntinhos. Escuta a Zoe chorando, ó. Tá vendo os cachorrinhos passear na rua? E ela já passeou hoje, mas ela fica querendo brigar. Aí nessa de querer brigar, ela fica chorando ali no portão. Terrível. Pincher eu vou falar para vocês que é terrível. Galera, é o seguinte, eu tô olhando aqui, eu vou dar mais uma escurecida nessa parte aqui das pedras. Se a Zoe começar a chorar muito, eu dou uma interrompida no vídeo, tá? Mas eu acho que ela não vai. Só tá fazendo um pouquinho de cena só. Acho que ela não vai ser necessário. Já teve vezes aqui que eu tive que interromper. Porque não dava, tá? Virou uma bagunça isso daqui. Olha lá. Vamos lá, vamos de novo. Deixa eu limpar o pincel. Pegar o pincelzinho aqui. Escureci mais para fazer mais contraste aqui, ó. Deixar bem marcado. A Zoe resmungando aqui, vocês estão ouvindo, né? Tá para lá e para cá, que tá tudo acelerado. Aí já ficou bem mais marcado do jeito que eu queria. Beleza. Deixando a mão reta. Eu queria tombar mais a tela para frente, só que eu não vou fazer isso, senão vai dar reflexo. Então eu tenho que me virar aqui nos 30. Bacana. Já ficou mais legal. Bom, vamos lá. Vamos continuar trabalhando a água aí. Com limpar o pincel. E agora nós vamos trabalhando não só a água, como as pedras também. Então vamos lá. Vou pegar mais luz aqui. Amarelo Napoli. Vou acrescentar um pouquinho do... Peraí que ele subiu. Vermelho óxido transparente. Napoli com vermelho óxido transparente. Deixa eu misturar aqui fora de cena. Narrando aqui para vocês. Vai ficar, puxar aqui. Esculpindo aí. Fazendo um degradê. Deixando a pedra ali. Com mais luz aqui. Começar a dar uma transparência aqui, um jogo ali de luz um pouco mais marcado ali, né? Agora o professor vai pegar um pincelzinho aqui, misturar um pouco de violeta com o nosso querido vermelho óxido transparente e também um pouquinho do amarelo indiano. Vai ficar uma cor bem mais escura. Violeta é o violeta permanente escuro, tá? Aí o professor vai puxando aqui umas partes de sombra aqui, ó. Aqui também. Aqui onde vai estar a sombra da água. Esculpindo toda essa parte aqui, ó. Bacana, né, galera? Você vai aos poucos vendo surgir ali, desde o fundo, vendo a coisa acontecer ali. Vamos para cá, puxar mais aqui.
Agora o zoio parece diminuir um pouco, mas ela tá aqui ainda. Tá no veneno, para lá e para cá, incomodada com o que está acontecendo ali na rua. Vamos pegar outro pincelzinho aqui para continuar fazendo a nossa água. Deixa o professor escolher um pincel legal aqui. Sempre deixo tudo à mão, mas sempre acaba sumindo os pincéis aqui quando a gente precisa. Vamos lá. Vamos para a parte de água agora, deixar a mão mais leve. Aqui. Azul cobalto com branco. E vamos começar a fazer aqui a água que vai caindo aqui no formatinho da cachoeira. Limpando o pincel, misturando aqui. Essas são as primeiras luzes aqui. E vamos trabalhando para ir dando formato aqui, ó. Ok. Agora vamos aqui na parte de baixo. Vamos só fazer umas impressões aqui de água. Água que está caindo aqui. E vamos trabalhando, marcando um pouco mais. Deixar um pouco mais solto. E vamos desenhando a água aí. É um trabalho de camada por camada. Lembrando que essas partes aqui, hoje a gente consegue mostrar como que o artista trabalha, né? Na época das revistas, lá atrás, a gente não tinha essas possibilidades. A gente acabava muito só naquela parte estática da foto, né? Ah, como que foi? Tirava a foto ali, faça a pincelada no formato tal. Então, você nunca conseguia passar nas revistas realmente como você trabalhava com o pincel, né? Por quê? Porque era uma foto. Então, era só um registro ali da informação. E aqui, graças à tecnologia hoje, através do YouTube e também de outras plataformas, você consegue ali mostrar um pouco da arte e como você faz, né? O que é mais legal, né? Impressão agora é o cachorro do vizinho, tá? Não é o meu, não. Que eu dou umas marcadinhas assim, ó, para ficar mais natural. Eu queria saber o que eles tanto veem, que eles latem tanto. Eu não sei se são outros cachorrinhos passeando por aí, se é alguma coisa, enfim. Mas é sempre assim. Sempre que eu vou gravar aqui, fica esse conflito. Porque geralmente quando eu não estou aqui, fica mais tranquilo, né? Fica todo mundo mais calmo. Ah, mas quando eu venho gravar, aí fica todo mundo aceso. Ao invés de eu ir lá dormir na casinha dela, fica aí bagunçando. Olha lá. Vamos fazer aqui. Deixa eu intercalar as luzes aqui. E aqui também. Sobrepondo a água aqui, que ela vai descer. Para o pincel. Como a parte já está seca, eu vou utilizando alguns recursos ali até obter o efeito que eu desejo. Misturar aqui um pouco mais de verde versim, dá mais uma marcada aqui, que é a cor que está ali no fundo. Tem que deixar um pouco mais úmido, porque senão eu não consigo
trabalhar aqui. Vou jogar um amarelo de cádmio claro aqui. Aí, beleza. Aí eu vou obtendo algumas nuances para eu poder trabalhar aqui, ó. Umedecendo o fundo. Geralmente eu faço isso quando o fundo está totalmente úmido, né? Que eu venho numa tacada só. Só que agora, como o fundo está seco, que eu tenho feito essa paisagem em várias etapas, então tenho que utilizar alguns recursos ali para umedecer o fundo. Agora eu vou conseguir obter o efeito que eu quero da água. Vamos lá. O professor só trocando de pincéis aqui para poder agilizar e ficar mais rápido aí essas partes para vocês. Vamos lá de novo, agora no branco, só com um pouquinho de azul cobalto. Vou limpando o pincel. Ó. Para dar bastante efeito, tá vendo? Bem na ponta. E vou dando o efeito da água ali. É a água que vai descendo ali pela pedra. Olha que bacaninha que vai ficando. Legal, né? Dá um pouquinho de trabalho, né? A gente poder como já estava seco ali, o professor teve que improvisar um pouco, mas vai dando aí para vocês pegarem as pinceladas aí do professor, né? E lembrando, ó, que para fazer isso, ó, o pincel tem que estar com as cerdas bem juntinhas, tá? Pode ser qualquer tipo de pincel largo que você tiver, de pelo macio, porém as cerdas precisam estar juntas. Se não tiver, não consegue obter esse efeito. E os dois chorando aqui. Tá demais hoje, hein, dona Zoe? Só participando da minha aula aqui indiretamente, né? Com a sua choradeira. E ó que hoje não é dia da coleta de lixo, hein? Se fosse dia da coleta de lixo, isso aqui ia estar um Deus nos acuda. Na verdade, nem gravo mais nos dias da coleta, porque não dá. Vira uma bagunça isso aqui. Mas é dose. Mas vai fazer o quê, né? Os pinchers são assim. Todos nervosinhos. Vamos lá. Só tô no branco aqui, tá? Fazendo o degradê aqui. Ó, bem unindo. Fazendo a parte da água aqui em cima. Obter o efeito ali desejado. Agora o professor já vai deixando um pouco falhado. E eu já vou começar a carregar um pouco mais de tinta ali. Para você que adiantou o vídeo e não pegou desde o começo, esses murmurinhos que vocês estão ouvindo ao longo da gravação é o meu pincher controlando a vida alheia e dando uma choradinha aí no portão. Tem que ficar narrando e explicando o que está ocorrendo aqui. Ó, tô deixando bastante tinta agora, galera, ó, para dar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Olha que bacana que vai ficando o efeito da água. Show, né? Show, show, show. Por isso que eu falei que tinham que ser várias etapas
porque numa tacada só para fazer uma tela dessa não dá. Desse tamanho aqui não dá. Então tem que ser várias etapas ali, onde o professor vai fazendo em cada aula, se dedicando um pouco mais em cada parte ali do tema. Vamos aqui. Agora eu estou deixando a mão bem leve e abusando do branco ali, ó. Ah, professor, posso usar o pincel de cabo amarelo para fazer isso? Olha, não aconselho, tá? Porque você vai ter um pouco de dificuldade para dar esse efeito aqui. Tem que ser o pincel de cerdas mais macias. Aí esse é o meu conselho para você. Só que aí tem que ser um pincel com as cerdas bem juntinhas. Ah, professor, meu pincel não está com as cerdas juntinhas. Procura aqui. No nosso canal tem um vídeo. Eu fiz aí com muita dedicação, com muito carinho para vocês, ensinando como fazer a limpeza do pincel para que ele esteja sempre com as cerdas juntinhas. Que faz toda a diferença na hora desses arremates. Ó, eu estou pegando agora um pouco de violeta, azul cobalto e branco. Jogando algumas nuances ali. Depois eu jogo mais um pouco de branco ali por cima. Ó, deixando umas nuancezinhas bem leves, tá vendo? Bem na pontinha aqui, ó. Para dar um pouco mais de cor ali na água. Agora eu jogo o branco aqui por cima, ó. Você vê que a pedra ali, ela meio que deu uma sumida. Mas essa é mais ou menos a ideia aqui da coisa. Porque essa água aqui, ela acaba sobrepondo aqui, ó. Né? A dessa é uma água calma, né? Não é uma água revolta, né? A gente não está no mar, a gente está num lago aqui bem tranquilo. Então aí o professor vai dando esse efeito, a água caindo com tranquilidade por conta disso. Agora eu vou fazer uma coisa aqui na parte de cima, eu vou jogar umas nuances aqui também, pegar um pouco de violeta, um pouco de branco, um pouco de azul cobalto. Eu vou jogar algumas luzes aqui, ó. Ó, aproveitando que tá seco ali, né? A tela já tá seca. Essa parte mais escura aqui, ó, dá umas nuances de violeta, de azul cobalto, ó. Ó que bacana que fica, ó. Vai esticando o pincel. E aí eu não tô misturando, presta atenção, não tô misturando secante nem nada. É só tinta pura, ó, e venho deixando a mão leve, ó. Ó que bacana. Porque depois quando eu jogar a vegetação por cima, vai ficar essa fuga de luz aí, meio que perdida, com uma tonalidade diferente, ó, bem pouco aqui, tá vendo? Porque depois eu vou entrar com a vegetação aqui, e aí fica umas fugas de luz bem interessantes. Pronto. Depois eu jogo um pouquinho de branco ali. E aqui é uma tinta a tinta sem, como é que se diz? Sem diluição nenhuma. A tinta misturada ali, não está diluída no secante, no óleo, nada. É só para dar um efeito mesmo, e aproveitando que está seco, na hora que você passa a tinta e estica o pincel, ela fica com esse efeito falhado, é muito legal. E agora eu vou dar uma limpada aqui no pincelzinho que eu estava usando, enquanto vai dando uma secadinha aqui na parte de baixo, e eu vou jogar um pouco de luz ali em cima agora só do branco, tá? Só do branco mesmo. Ó. Tá vendo? Pequenas falhas ali. Aqui também, ó, onde já estava, eu vou dando um pouco de ênfase, né? O branco ali, a mão bem leve. Ali onde eu passei agora. Olha que bonito que vai ficando.
E é claro, aqui em cima, onde eu tenho a maior incidência de luz, também. Legal. Vou pegar um pincelzinho, como o fundo ali está bem seco, posso me dar o luxo de pegar um pincel menor aqui e fazer um pequeno esfumaçamento aqui, ó. Ali eu deixo sobrando e aqui eu dou uma esfumaçada, ó. Ó o efeito. Tem que estar seco para fazer isso, tá, galera? Se tiver molhada a tinta, não dá não. Olha que bacana. Fica mais bem forte ali. Show, né? Guarda noturno passando aqui para nos prestigiar, como sempre. Dá um pouquinho de amarelo Nápoles aqui, para simbolizar ali as pedrinhas lá no fundo. Show de bola. Pegar um pouquinho de amarelo de cádmio claro. Também jogar algumas insetas aqui com amarelo em cima daquele branco, para dar um efeito ali de luz bem forte ali também. Agora é o seguinte, vamos trabalhar, limpar o pincel e nós vamos esculpindo, fazendo as ocorrências aí. Limpar o pincelzinho aqui. Bacana, dá mais uma limpada no outro aqui que eu estava usando também. E vamos fazer mais a parte de água. Deixa eu ver se dá para... Essa parte que ela já secou. Pegar mais branco. Trabalhar molhado no molhado. A gente tem que utilizar alguns recursos aqui, ó. Bacana, né? Deixa o professor jogar mais aqui. Só no degradê. Do miolinho para cá. E vamos começar a dar mais formato aqui na água. Eu estou usando secante, cobalto. Como vocês podem perceber que a tinta está secando rapidinho, né? Eu utilizo secante em algumas circunstâncias, em outras não. Aqui, como eu estou querendo dar o efeito, estou vendo se a tinta seca mais rápido para eu poder continuar. Então eu vou utilizando o secante cobalto. Aqui, beleza. Joia. Vou jogar mais branco aqui. E aqui também. Está bem contaminado ali de tinta. Então na hora que você joga, ele acaba muitas vezes não cobrindo por completo, mas ó, eu vou jogar um pouco de amarelo Nápoles aqui agora. Aqui, vou esculpir um pouquinho para dar uma forma ali na pedra, fazer uma contraluz aqui também, na parte mais escura, para obter o efeito desejado. Aqui mais um pouquinho de Nápoles também, deixando marcadinha a pedra ali. Fazendo a sombra da água até encontrar o efeito que eu quero. Tudo isso molhado no molhado.
Olha que bacana. A pedra, você vê que a pedra parece estar bem úmida mesmo, né? É esse o efeito que o professor está buscando com essas pinceladas sobrepostas. Aqui eu vou jogar um pouco de violeta no meio do marrom aqui, deixando mais marcado. Aqui também, olhando um pouquinho de longe para ver se o efeito está ficando legal. Então a gente já viu que, além das pedras aqui, o professor já jogou ali na parte superior umas nuances de azul cobalto com um pouco de violeta, justamente para nós obtermos ali um pouco mais colorido na água. Lembrando que a água já estava totalmente seca, então no que o professor puxou ali com o pincel, ela já deu um efeito ali bem diferente, né? Ficou uma coisa assim, aquela falha no pincel, né? Aí tem que estar com o pincel com o fundo bem seco para poder obter esse efeito. Aqui eu vou pegar mais branco agora, vou vir aqui, ó, bem leve a mão, e eu não chego até embaixo, ó, é só mais na parte ali onde ela se precipita, ó, e vem fazendo um degradê, ó, tá vendo? Bem falhadinho. Alguns efeitos eu vou ter que deixar para a próxima aula por conta da secagem mesmo da tinta. Mas o que eu puder adiantar já nessa, para mostrar para vocês, eu vou fazer. Então eu vou colocar bastante quantidade aqui, ó, e já puxo para cá, ó. Já fica... Aqui eu vou jogar uma como se tivesse perdida aqui, ó. Bacana, né? E vocês veem que eu não deixo essa um pouquinho maior, essa um pouquinho mais estreita, por quê? Para não ficar igual, para não ficar sincronizadinha, né? Elas estão bem parecidas, mas você vê a diferença, uma um pouco maior, a outra, a queda d'água é diferente uma da outra, porque na natureza a queda d'água nunca vai ser uma igual a outra, né? Aqui eu vou já dar uma pincelada de baixo para cima, para deixar uns efeitos aqui da água batendo. Eu vou deixar um pouquinho mais de volume aqui. Que aqui eu vou jogar mais efeitos depois de água, assim como eu fiz na parte de cima, já com a tela seca, com essa parte aqui de baixo seca. Mas o que eu puder adiantar aqui nessa videoaula para vocês, eu já vou adiantando. E depois nós já vamos fazer a vegetação ali do lado também. Dos dois lados, aliás. Legal, hein? Show, né? Dá um pouquinho de trabalho, galera, mas é muito bacana. O efeito é satisfatório. A gente não pode ter muita pressa em querer finalizar e se dedicar um pouco no acabamento para justamente obter um efeito bacana, porque assim, às vezes eu tinha quando eu comecei a pintar, eu tinha muita ansiedade em querer ver logo o fim do trabalho. E isso me prejudicava. Por quê? Porque às vezes eu não conseguia obter o efeito esperado e aí eu me frustrava um pouco, né? Isso é natural, tá? Quando a gente está começando a aprender a pintar, ou mesmo depois, quando você já está um pouco mais solto, às vezes você vai ficar um pouco, poxa, mas eu queria, não estou... Normal, galera, faz parte do aprendizado. Tudo faz parte do aprendizado. Então, o que você não pode é desistir. O que você tem que fazer não está dando certo? Respira um pouco, vai lá, toma uma água, deixa secar, ou se não, tira aquilo que você fez dali da tela e depois volta de novo, repensa, enfim. O importante é não desistir, sempre seguir em frente, porque uma hora você vai começar a entender e as coisas vão ficando mais claras para você, e quando você perceber, você nem percebeu, já está pintando.
Galera, agora eu estou misturando violeta, azul, cobalto e branco. Deixa eu ver se eu consigo dar o efeito aqui, ó. Eu não consigo, como na parte de cima, ó, porque ele está molhado, então a tinta funde. Mas eu já vou jogar um pouco aqui. E aí na próxima aula, quando a tela estiver seca, eu já dou esse efeito aqui, que agora eu não vou conseguir mesmo. Umas marcadinhas aqui. O professor costuma sempre deixar, vou deixar marcadinha aqui também, para depois a gente trabalhar com a tela mais seca essa parte da água. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa parte da vegetação. Agora eu vou dar uma tomada e virar a câmera para a gente se dedicar exclusivamente a essa parte da vegetação. Vamos lá. Prosseguindo aqui, galera, então eu vou fazer esse fundo todo aqui, ó, com o azul ultramar e o verde Bercy. Agora vocês vão ver, ó, o efeito daquela fuga de luz que eu coloquei aqui, de azul. Vocês vão ver como que fica legal no momento em que eu venho e jogo a vegetação aqui. Então aqui é bem escurão mesmo, né? Porque nós estamos numa parte aqui de mata bem escura. Só vou mudar um pouco a posição da tela aqui, deixar mais assim, para que não pegue tanto reflexo ali. Mudei aqui um pouquinho. Então, lembrando, eu estou passando aqui o azul ultramar com o verde Bercy. Aqui, ó. Fazendo todo esse preenchimento, que é onde vai estar a vegetação aqui. E na medida que vai chegando aqui no barranco, na pedra, né, no barranco aqui também, eu já vou deixando um pouco mais falhadinho para fazer a junção ali. E aqui na frente ele vai estar bem caído. Opa! O professor acabou cometendo um pequeno acidente aqui. Escapou bati aqui, escorreu um pouco de solvente aqui na palheta, mas tudo bem, já está tudo em casa. Vamos aqui projetando a vegetação aqui mais para frente, ó, que é uma vegetação que ela está à frente da água aqui. E o professor já fez todo o preenchimento necessário aqui, ó. Agora eu vou vir nessa parte escura, trabalhando as copinhas. E para isso, como vocês já sabem, eu vou trabalhar com o verde oriental e também vou trabalhar com amarelo de cádmio claro e vou trabalhar também com um pouco do amarelo de cádmio normal. E qual pincel que eu vou usar? O pincel tradicional das copinhas, que vocês já conhecem, que é o Condor 4225, número 12 ou número 14, aí depende de qual que fica melhor para vocês. Eu falo isso porque tem gente que prefere trabalhar com o 14 ou com o 12, eu trabalho geralmente com o 12. Então vamos lá, ó, começando aqui da ponta. Essa é a parte toda que eu acabei de fazer o fundo agora. Olha que bacana. Puxando as copinhas aqui. Vamos lá. Verde oriental com amarelo de cádmio claro e misturei um pouco de amarelo de cádmio comum também. Ó que bacana as fugas de luz que eu coloquei ali na água e que eu falei para vocês que ia fazer uma diferença, que eu vou fazer uma vegetação mais precipitando aqui para frente da pedra. Essa vegetação toda aqui na parte da frente.
já umas copinhas mais largas, maiores, porque elas estão aqui no primeiro plano. O professor está olhando aqui, está dando um pouco de reflexo, eu vou mudar um pouco a posição da tela, vou dar um pause aqui. Pronto, vamos continuar agora, que eu acho que agora não está dando tanto reflexo. Eu olhei aqui na câmera, que eu tenho uma preocupação com a qualidade que nós vamos entregar na ponta para todas as pessoas que vêm aqui no canal, para todos os amigos que acompanham o trabalho. E como já estamos já bem adiantados nesse processo aqui dessa videoaula, né, desse curso de paisagem, eu falei, opa, peraí, estou vendo que está ficando um reflexo ali, às vezes acontece por conta da iluminação, aí o professor resolveu mudar um pouco a posição aqui do cavalete. Aqui. O bom do vídeo é isso, né? Da edição, que você consegue depois colocar isso na edição, mas eu falo justamente o que eu vou fazer para não ficar artificial. Fala, ué, estava de um jeito, agora parece que mudou, ficou de outro. Eu falo justamente o que eu estou fazendo e explico também, porque eu acho legal. Assim, quem está assistindo já fica ciente que teve uma mudança ali no meio da gravação, justamente para melhorar a experiência aí para quem está acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. Lembrando, aqui eu não tenho assim referência de outro canal que tenham 2 professores trabalhando em conjunto, né? Talvez possa ter aí no mundo. São muitas pessoas, são muita gente trabalhando, né, junto com o YouTube, enfim, nesse sistema de parceria, mas eu não conheço. Eu e o professor Marcos Venelli, nós decidimos há algum tempo atrás trabalharmos em conjunto, que aí a gente consegue levar tanto a parte de flores, que é a especialidade do Marcos Venelli, ele também pinta paisagem, assim como eu também pinto flor, mas a especialidade do professor são as flores, os florais. Ele é um dos maiores pintores de flores, de rosas aí do Brasil. Na minha opinião, um dos maiores aí do Brasil. Enfim, eu sempre falo isso nos cursos, nas aulas, e a gente sempre observa a facilidade com que o professor trabalha esses temas. E no meu caso, sempre as paisagens, as pessoas me conhecem das revistas pelas paisagens, né? Eu atualmente não dou aula, mas trabalho aqui com as videoaulas no YouTube, mostrando essa técnica aqui, que é justamente a técnica das copinhas, onde você consegue obter bastante volume na vegetação e também dá um tom aí diferente, uma tonalidade diferente nas suas paisagens através das combinações de cores que a gente sempre vem ensinando aqui. Tanto que essa paisagem que eu estou fazendo passo a passo, eu me dediquei exclusivamente aos tons de verde. Eu não coloquei nenhum apelo colorido nela. Não coloquei nenhuma vegetação colorida, justamente para a gente explorar vários tons de verdes aí, né? Olha só essa vegetação que eu fiz aqui no primeiro plano. Olha como que ela vai ficando. Você vê que ela tem aqui a que se projeta em cima da pedra e essa que já vem mais para frente mesmo, né? Você consegue diferenciar uma da outra. Daqui a pouco vamos jogar um pouco mais de luz aí em cima de algumas dessas copinhas. Eu estou deixando alguns espaços aqui, que depois eu vou jogar um tipo de vegetação diferente. Provavelmente isso vai ficar para a próxima aula, que talvez já será a última aula do nosso passo a passo. Talvez, eu não sei se ainda vai dar mais 2 aulas ou uma, enfim. Eu pretendo não me alongar muito mais, mas se for necessário para manter a qualidade do trabalho, a gente faz mais 2 videoaulas. Mas eu acredito que mais uma eu consiga finalizar esse curso junto com vocês. Vamos lá. Jogando a vegetaçãozinha mais separada aqui. E a Zoe continua chorando, viu? Continua preocupada com o que está acontecendo lá na rua. Hoje é dia, hein?
Olha que bacana, galera. Em pouco tempo já está tudo preenchidinho ali. E agora o que o professor vai fazer justamente é jogar um pouco de luz, principalmente nessas que estão mais aqui na frente, para separar um pouco das que estão ali no fundo. Vamos lá, pegar aqui o amarelo de cádmio claro com o verde oriental, sigo na mesma sequência, porém eu vou pôr mais amarelo. Então vai ficar já um tom mais claro ali de verde. Vou deixar ele um pouco eufórico. Eu quero deixá-lo eufórico. E eu venho aqui e vou jogando a luz. Ó. A luz ela vem sempre na ponta da copinha que eu quero iluminar, tá vendo? E aí eu venho puxando o degradê em cima dela. É assim que funciona, tá? Ó, vou jogar a luz em cima dessa daqui, ó. Deixa eu jogar mais amarelo, que ali tá bem... Ela tá bem... tá com bastante tinta. Aí a mão tem que ficar mais leve. Ó, eu venho puxando, fazendo degradê. Ó que bacana. E nessa daqui eu vou separando essa de lá do fundo, né? Aqui também, ó. Copinhas maiores. Aqui eu vou colocar uma luzinha aqui aleatória, mais fraca. Aqui ela já vem se perdendo um pouco também. Ó, só para dar uma leve diferenciada entre a vegetação que está aqui na frente e a vegetação que está lá no fundo. Agora eu estou usando amarelo de cádmio. Não é o claro agora, é o amarelo de cádmio comum. Ele é um pouco mais forte, mas mais escuro. Vocês podem perceber aí na tonalidade entre um e outro. É assim que você explora os diferentes tons aí com o verde. Acentuando o amarelo de cádmio claro, colocando um pouco do amarelo de cádmio normal, que é um tom bem mais diferente. Olha ele ali, ó, quase que puro ali. E aqui eu fazendo já umas copinhas mais soltas aqui na ponta, se precipitando aqui, ó. Aproveitando até o fundo que está molhado ali da própria água que eu fiz. Deixando um vazadinho ali, propositalmente. Jogar um pouco mais de tinta. Agora vamos aqui em cima. Aqui não misturou legal. Deixa o professor fazer uma pequena correção aqui. Agora sim. Vamos lá. Olha que bacana, galera. Que moita legal que ficou aí, né? Deixa eu dar uma quebrada nela aqui. Então você vê ali uma nítida separação. O que eu estou olhando bem ali, eu acho que eu vou jogar um pouquinho de luz, mas aí eu vou jogar com amarelo de cádmio claro na moitinha que está ali em cima. Deixa eu pegar aqui, misturar bastante amarelo de cádmio claro aqui no meu pincelzinho de fazer copinhas, que é o Condor 225, número 12 ou número 14. E vou jogar um pouquinho de luz aqui, ó. Uma luz mais forte. Ó. Vou vir me perdendo com ela aqui, ó. Como se estivesse pegando
de cheio naquele galinho ali. Pintar é isso aí. Como eu estou sem referência, eu fico criando aqui, que eu já vou fazer um degradê. Vai enfraquecer como se ela estivesse pegando só aqui na ponta, tá vendo? Aqui meio aleatória. Também, ó. Degradêzinho. É uma luz ali. Uma luzinha perdida. Vou deixar um pouco mais solto aqui. No matinho. Aqui que bacana, ó. Ó, que legal esse jogo de luz, né? Muito bacana, né? Tem que ter, galera. É o que enriquece a obra. Dá um pouquinho de trabalho, estica um pouco a videoaula, mas o propósito é esse, é ensinar. Então aí vocês veem como que o professor faz toda essa composição dentro de uma paisagem. Olha o matinho ali. Bacana, né? Vamos jogar mais um pouquinho aqui. No momento em que o guarda noturno vai passando ali para nos prestigiar. Vou jogar um pouco de luz aqui também. Um matinho mais soltinho assim. Show. Galera, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas a ideia é sempre trazer o melhor para vocês. E agora eu vou fazer uma tomada com a tela por completo para nós finalizarmos a nossa videoaula. Tá aí, pessoal, a tomada do quadro todo. Então, lembrando, nessa aula nós fizemos todas essas fugas azul, violeta com branco, aqui também o branco com um pouco de amarelo de cádmio claro, fizemos essas fugas de luz aqui, fizemos toda essa parte de baixo com as pedras e também com a água se precipitando e essa vegetação aqui na lateral. Para a próxima aula, que provavelmente será a última, nós vamos trabalhar um pouco mais esse fundo com uma veladura bem bacana, fazer umas fugas de luz aqui, dá umas luzes intermediárias aqui, um pouco perdidas nesses troncos. Vou fazer uma vegetação diferente aqui na lateral. Vou terminar essa vegetação aqui e além de mais uma realçada aqui na parte de baixo, com violetas, o cobalto, branco e talvez um pouquinho mais de luz nas pedras, enfim, para realçar bastante a paisagem e a gente finaliza a obra. Provavelmente a próxima videoaula será de fato a última desse curso que eu me dediquei aqui para fazer com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado mais dessa videoaula, que estejam gostando desse curso e vai estar sempre disponível aqui para vocês de forma gratuita, porque aqui no nosso canal, tanto eu quanto o professor Marcos Venelli fazemos tudo com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho para vocês. Marcos Venelli, especialista aí nas flores, nas rosas, enfim. E eu me dedicando mais às paisagens e tentando trazer o melhor aqui para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado, espero que tenham gostado mesmo. Um grande abraço, um beijo e valeu!